Olá! Você já se sentiu assim prisioneiro da própria mente? Nesta nossa conversa, vamos mergulhar numa ideia super poderosa de Brianna Wiest que pode ser, de verdade, a chave para a liberdade. Vamos descobrir juntos como observar nossos pensamentos e emoções em vez de, sermos totalmente controlados por eles. Olha só o nosso caminho hoje. A gente vai partir de um problema que todo mundo conhece, que é se sentir preso em pensamentos repetitivos, e vamos chegar na descoberta de uma solução incrível para a liberdade emocional. Vamos começar entendendo as grades dessa prisão para, no final, encontrar a chave que abre a porta. Então vamos começar com algo que, quase todo mundo já viveu. Aquela sensação de que a nossa mente é um labirinto que não tem saída. Nessa primeira parte, a gente vai explorar exatamente quais são as grades dessa prisão mental. Vamos lá. Para começar, uma pergunta que é fundamental. Quantas vezes um sentimento, tipo ansiedade ou tristeza, já convenceu a gente de que algo terrível vai acontecer? Ou que a vida está indo para o caminho errado? A gente tem essa tendência de tratar o que a gente sente como se fosse um fato, uma representação fiel da realidade. Mas será que é mesmo? E essa citação do Daniel Kahneman, ela explica perfeitamente o mecanismo por trás dessa nossa prisão. A nossa mente é uma contadora de histórias profissional, sabe? Ela pega fragmentos de experiências e cria narrativas que fazem todo o sentido. O problema, como a Brianna Wiest aponta, é que a gente confunde essas histórias com a verdade absoluta, e é daí que vem tanto o sofrimento. E na prática, como é que isso aparece? A gente acredita nos nossos sentimentos como se eles fossem a previsão do tempo da realidade. Um dia ruim vira a minha vida é ruim. Uma reação emocional a alguma coisa se torna a verdade sobre aquilo. E o mais importante, a gente vê os problemas como muros gigantes, e não como caminhos que nos forçam a crescer. Esses padrões de pensamento são as verdadeiras grades da nossa prisão. Ok, já entendemos como funciona a prisão. Agora, vamos falar sobre a chave para escapar dela. A ideia central aqui é um conceito chamado desidentificação. É uma mudança de perspectiva que simplesmente liberta. A mudança que a gente vai discutir agora parece sutil, mas ela é profundamente transformadora. Pensa só na diferença entre estar no meio de uma tempestade e observar essa mesma tempestade de um lugar seguro. A diferença é total. Então, o ponto crucial é este. De um lado, a gente tem o estado em que a maioria das pessoas vive, que é ser os seus pensamentos. Se aparece um pensamento de eu sou incapaz, pronto, a pessoa é incapaz. Se a raiva surge, a pessoa é a raiva. Do outro lado, existe um lugar de poder, o de observar os pensamentos. E aqui, a gente percebe que nós somos o céu, e os pensamentos e emoções são só nuvens passando. Elas não nos definem. Formalmente, o nome disso é desidentificação. É a prática de criar um espacinho entre a nossa consciência e o conteúdo da nossa mente. Ninguém aqui é os seus pensamentos, ninguém é as suas emoções. Nós somos o ser que experiencia tudo isso. E só de entender isso já é libertador, porque significa que, mesmo que a gente não consiga impedir as nuvens de aparecerem, a gente não precisa deixar que elas controlem o nosso dia. Beleza, agora que a gente já entendeu a teoria, o quê, vamos pro como. Como é que a gente cultiva essa mentalidade de observador no dia a dia? Essa sessão é sobre a prática. E o processo é mais simples do que parece, de verdade. Primeiro, apenas note. Um pensamento de ansiedade apareceu. Ok. Segundo, observe com curiosidade, não com julgamento. Em vez de pensar, não, esse pensamento de novo, tente algo como, interessante, olha só esse pensamento aqui. E terceiro, não empurre para longe, nem se agarre a ele. Simplesmente permita que ele vá embora, do mesmo jeito que veio. E isso nos leva a um princípio da psicologia que é crucial. Tentar lutar contra um pensamento é como tentar sair de areia movediça se debatendo. Só nos afunda mais. A resistência dá energia e força justamente aquilo que a gente tenta evitar. Já a observação é poderosa porque ela não luta, ela simplesmente permite. O problema do urso branco ilustra isso perfeitamente. Em um estudo famoso, pediram ao grupo de pessoas para não pensar em um urso branco. Sabe o que aconteceu? Elas ficaram obcecadas pelo urso branco. Isso mostra, na prática, que tentar suprimir um pensamento só o torna mais forte. A verdadeira saída é a observação consciente. E, finalmente, a gente chega na recompensa de todo esse trabalho interno. Quais são os benefícios profundos de praticar a desidentificação e de se tornar esse observador silencioso da própria mente? Os resultados são muito claros.
O sofrimento diminui porque a dor deixa de ser a minha dor para ser uma sensação de dor que está passando por mim. A paz aumenta porque a gente para de lutar uma guerra interna contra nós mesmos e o crescimento acelera, porque cada desafio se torna uma lição e não uma catástrofe pessoal. Essa metáfora, para mim, resume tudo de um jeito perfeito. A gente passa a vida tentando limpar a tela do cinema, gritando com os personagens, tentando reorganizar o cenário. A verdadeira mudança, a liberdade de verdade vem quando a gente percebe que o problema está na lente do projetor, na nossa própria mente. Limpar a lente, esse é o trabalho que importa. E vale lembrar que todas essas ideias transformadoras que a gente explorou hoje são inspiradas e tiradas da obra de Brianna Wiest, que nos convida a fazer exatamente isso, mudar a maneira como a gente pensa para mudar a maneira como a gente vive. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. E se a maior parte do nosso sofrimento não vier das circunstâncias em si, mas da história que a gente conta para a gente mesmo sobre elas? O que poderia mudar se, em vez de tentar resolver o problema, a gente simplesmente mudasse a nossa percepção sobre ele? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para tudo.